Noite a todos que estão chegando, nos acompanhando. Um Feliz Natal também. Espero que todos, possam estar, com os corações abertos, receptivos, pois hoje é um dia muito especial, por celebrarmos o nascimento de Jesus. E às vezes, mesmo se você não teve um dia muito feliz, como gostaria, não tem problema. Eu acho que esta mensagem especial do Natal do Apóstolo vai, de alguma forma, tocar o nosso coração, como tocou o meu, essa semana que eu estive em São Paulo, então eu pude ouvir a leitura desta mensagem pelo querido José Carlos de Luca, então eu resolvi trazer para que vocês possam também, da mesma forma que eu, refletir sobre esta mensagem maravilhosa, Então, como nós celebramos o nascimento de Jesus nesta data, ele remete para nós, o nascimento de Jesus remete também para nós a ideia de renascimento interior, de transformar em nós aquilo que ainda precisa ser mudado, as nossas imperfeições, e que é o que a gente busca aqui enquanto encarnados, sermos cada vez melhores. E falando em transformação, um exemplo que vem para nós, é sobre o apóstolo Pedro, Então, Pedro foi um grande exemplo de alguém que se transformou, Ele conseguiu se transformar, e ainda na existência, dele aqui como Pedro, e é um exemplo que a gente deve também lembrar, e é por isso que a mensagem Natal do Apóstolo se refere ao apóstolo Pedro, Só para a gente recordar aqui um pouquinho, bem brevemente, provavelmente todos aqui já saibam, já conheçam um pouquinho da história de Pedro. Pedro, ele era um homem, às vezes meio rude, briguento, invocado, teimoso, Ele falava o que pensava, às vezes não media as suas palavras, Nós sabemos que ele também negou Jesus, por três vezes ele negou Jesus, por medo, de ser preso, de ser executado, como estava acontecendo na época. E ele também, no fundo, tinha, um leve ciúmes, ou até um tanto, de ciúmes, da amizade de Jesus. Ele ficava, sempre ali em volta de Jesus, não queria que ninguém o incomodasse, o perturbasse, Então, ele tinha essa personalidade, Mas, como Jesus também morou na casa de Pedro, com a sua família por um bom tempo, ele, então, pôde, através dessa convivência diária com Jesus, perceber, o que Jesus trouxe de mensagens, de lições, da aplicação realmente do Evangelho, todos os dias ali no cotidiano. Ele percebia que Jesus não media esforços, para ajudar, para caminhar, quantas viagens eles fizeram juntos, às vezes passando, fome, sede, às vezes não tendo um lugar para dormir. Então, toda essa convivência que Pedro teve, com o mestre, foi uma maneira de estreitar laços. Então, eu acho que ele foi, assim, um grande observador do que tudo que Jesus fazia e falava, e aquilo foi, sendo gravado nele, E depois ainda, quando Jesus teve que partir, Jesus ainda ficou, 40 dias aqui, depois da sua passagem, da sua morte, Jesus ainda ficou um tempo com os discípulos, materializado, ainda dando instruções, informações do que deveria ser feito. Então, Pedro, depois que Jesus realmente teve que partir,
Senão ele seria materializado com a gente até hoje, né, se a gente quisesse. O Pedro tornou-se ali como se fosse um líder, né? Ele foi ali o cabeça do movimento cristão, da propagação das palavras do Evangelho, e todos iam, né, acompanhando e seguindo também. E com tudo isso, ele começou a recolher, né, doentes, necessitados na casa do caminho, e a sua mediunidade, assim, aflorou de uma certa forma, que ele fazia grandes curas, e todos, então, iam atrás de Pedro para ser curado, né, diziam até que Pedro, se ficasse, né, na sombra, né, as pessoas queriam ir até na sombra que ele passava, na sombra dele, você seria curado. Então, muitas multidões procuravam Pedro pela cura das suas doenças, das suas aflições, né? Inclusive, Pedro curou muitos parentes de soldados que que perseguiam os apóstolos, perseguiam os cristãos, mas eles ficavam ali quietinhos, porque não podiam, né, dar bandeira, porque os soldados também eles poderiam ser presos por traição, executados. Então, ali, as autoridades não podiam, né, se misturar ou ter contato com aquele tipo de gente, né, como eles tratavam quem seguia Jesus, né? Bom, então, a mensagem de hoje, ela vai nos levar de volta no tempo, né? Esta mensagem foi trazida pelas mãos de Chico Xavier, né, psicografia do Chico, através do irmão X, e essa mensagem está no livro chamado Antologia Mediúnica do Natal, tá? E eu vou ler, então, né, a mensagem, vou parando, comentando algumas coisas, e a mensagem, então, ela se inicia quando Pedro está aos seus 80 anos, né, e ele foi já capturado pelos soldados, e já estava prestes a morrer. Então, este é o início da nossa mensagem, né? Então, vamos lá. Quando Simão Pedro foi arrancado aos grilhões do cárcere para o derradeiro sacrifício, sentia o coração varado de angústia, conquanto mostrasse passo firme. O velho apóstolo, que transpusera os 80 anos de idade, levantava a cabeça branca, destacando-se na turba à maneira de um pai atormentado por filhos inconscientes. Irmãos do Evangelho lateavam-nos tristes, escondendo o próprio desespero diante da serenidade que com ele, encanecido em duras experiências, se acomodava ao martírio. Mulheres e crianças emaranhavam-se cortejo adentro para beijar-lhe as mãos. Transeuntes, ainda mesmo os adversos ao cristianismo nascente, fitavam-no, respeitosos, quais se vissem um soberano humilhado e pobremente vestido, a caminho de inesperado triunfo. E até soldados da escolta, recordando vários companheiros que Simão transfigurara ao curar-lhe os parentes enfermos, abeiravam-se dele com veneração e carinho. Então, nesse primeiro momento da mensagem, nós, né, vemos aqui pela descrição de Pedro caminhando, né, para ser crucificado. Pedro iria ser crucificado como Jesus, mas ele pediu para ser crucificado, né, de ponta cabeça, né, de cabeça para baixo, porque ele não chegava aos pés do mestre, ele não queria, né, ser comparado com o mestre Jesus, então ele pediu que ele fosse pregado na cruz com a cabeça para baixo. Então todos ali
né, independente se acreditava ou não nas suas curas, se acreditava no cristianismo ou não, todos olhavam para ele, né, com aquela tristeza. Imagina a cena triste e humilhante, mas não podiam fazer nada, porque seriam também provavelmente presos, né? E dentro desse clima, apenas um dos pretorianos, chamado Sertório Aniceto, destacado elemento na expedição, então era o líder ali da expedição para acabar, né, com a vida de Pedro. Ele não poupava o sarcasmo, né, ele tinha muito ódio de Pedro. Desejando quebrar a atmosfera de reverência e de êxtase que se fazia, desdobrava impropérios. Então ele começou a gritar, xingar Pedro, a gritar para Pedro. E ele falava assim: para adiante, velho imprudente, judeu sujo, lixo humano, que envergonharia os postes da arena. Não abuse da crendice do povo, ladrão imundo, chegou o seu fim. Ele dizia, né, com aquela raiva, e realmente para humilhar ainda mais Pedro, que estava naquela situação, né? E aqui eu paro e penso também, né, se um de nós estivéssemos nesta condição, né, escutando tudo isso, sendo, né, levado ao martírio injustamente, né, então como nós reagiríamos? Então, acho que eu não consigo, pelo menos, né? Eu não sei se eu ficaria quieta, se eu rezava, eu não sei se eu gritava também, se eu xingava também. Então, é difícil a gente se colocar nessa posição tão humilhante e tão triste, né? Mas o que será que Pedro fazia quando ele ouvia tantas palavras acabando, né, com ele ali? Entretanto, Pedro contemplava o céu escaldante da tarde e orava em silêncio. Sentia-se agora fatigado e incapaz. Ele compreendia que a boa nova exigia servidores robustos e rogava ao Cristo enviasse obreiros novos e valorosos para a vinha do mundo. Então, olha a preocupação de Pedro, que todos os discípulos já haviam sido executados, e ali estava ele, né, já com certa idade, fraco. Quem iria agora, né, continuar essa missão? Como o evangelho se propagaria? Como ficaria tudo isso? Essa era a preocupação dele. Mas não era só isso. No íntimo do coração, ardia-lhe a saudade do mestre e ansiava retornar-lhe a companhia para sempre. Então, do mesmo modo que havia tristeza, havia também alegria, porque ele sabia, né, ele tinha esperança de reencontrar Jesus, né, o seu grande amigo. Escalando a colina, via não longe o campo de Marte, assinalado pelo monumento de Augusto, as cintilações do Tibre espreguiçando ao sol. O casário imenso, as termas e os jardins. No entanto, regressava pela imaginação a Galiléia distante, buscando Jesus em pensamento. Pedro usou aqui, neste momento, né, a mentalização. Havia uma certa vibração, uma mentalização muito forte, porque ele realmente se imaginou, né, de novo na Galiléia. Ele imaginou os momentos que ele passava com Jesus, os lugares que eles iam, os cheiros, né, dos lugares, das flores, dos lugares que eles passavam. Então, tudo isso foi ali dando força, né, mentalmente força para ele. Então, ele revia o lago,
em que passavam, os dias mais belos, as multidões simples e generosas que o Senhor repartiu o pão e a verdade, o consolo e a esperança. Por estranhos mecanismos da memória, ele respirava, né, profundamente, de novo, o perfume das rosas, das romãzeiras, das quintas frutescentes de Magdala e dos pequenos vinhedos de Carfanaum. Apesar do calor reinante, ele rememorava a pesca e supunha-se envolvido pelo sopro da brisa, quando a barca sobressaltava as ondas calmas. Reconstituía em sua memória as pregações do divino amigo e parecia-lhe jornadear de retorno à família das crianças, dos enfermos, das mães sofredoras, dos velhinhos, que ele próprio lhe entregara ao coração. Então, toda essa parte descreve, né, o que o Pedro, então, fez para amenizar a sua tristeza, amenizar a angústia de seus últimos minutos, né, das últimas horas, encarnado. Bom, atingindo, então, o local do suplício, confiou-se automaticamente aos soldados, que os desnudaram, como se estivesse hipnotizado pela ideia do reencontro, sofregamente aguardado, quase nada percebeu dos martelos, rudemente manobrados, que se apressavam pés e mãos ao lenho que se erguera de improviso. Gente, essa parte, ele é muito importante, né, nesta passagem também. Por quê? Pela mediunidade que ele tinha, né, por tudo que ele conseguiu construir mentalmente naquele momento de dor, porque eu não consigo imaginar, né, a dor dos pregos sendo fincados, né, na mão, nos pés, deve ser uma dor horrorosa, a gente não consegue nem imaginar como seja. Mas ele foi, o espírito dele, né, conseguiu de uma certa forma se expandir, que ele não sentia os pregos entrando. Então, olha aqui, né, a mediunidade, a clareza que ele teve ali mentalmente, o que ele conseguiu fazer acontecer, né? Então, não que, logicamente, ele deve ter sentido, mas, né, aqui eles querem dizer o que ele nada percebeu, ele nem percebeu que haviam pregos fincados nele, né? De tanto que seu espírito, né, se expandiu e já estava praticamente ali, né, além do corpo físico, né? E todos observando, né, aquela situação. Em derredor, ele escutava os protestos velados das centenas de espectadores da lamentável exibição, de mistura com as preces dos companheiros agoniados. Detido, porém, na ânsia de repouso, Pedro não via que o tempo se escoava, se passava, sem que lhe desfechassem qualquer golpe. Né? Então, por esta razão, né, por o corpo dele estar ali, né, de uma certa forma amortecido, né, com toda aquela energia que ele conseguiu, né, desprender, o tempo foi passando, as horas foram passando, e ele não, né, mas ele não morria, ele não se desprendia totalmente do corpo, e todos ali, esperando, né, angustiados, rezando, para que aquele sofrimento, de uma certa forma, pudesse acabar, né. Então, grupos em orações e lágrimas salientavam-se de mãos postas, contudo a morte tardava. Então, não chegava o momento que ele realmente fazia a sua passagem. Observando, né,
tudo isso acontecendo, estava já ficando de noite, o Sertório Aniceto, que foi, né, o cabeça ali da expedição para matar Pedro, ele já não aguentava mais, né, a raiva dele já estava tanta, que ele via que Pedro não falecia, não sentia dor, né, que ele queria que Pedro sentisse dor. Ele, então, pegou, né, uma pedra bem pontiaguda, né, e jogou, né, fortemente a cabeça de Pedro e gritou: morre, bruxo. Olha que situação. O apóstolo observou que o sangue esguichava, mas sem qualquer reação, ele rendeu-se ao invencível torpor. E foi como se ele fosse repentinamente anestesiado por um brando sono. Então foi o momento que o seu corpo realmente, né, parou ali a sua parte vital, e foi o momento que ele conseguiu, né, realmente se desprender da sua matéria. Foi com a pedrada, né, na cabeça. Né. Bom, a mensagem ainda continua e a gente pensa, e agora? Né, o que aconteceu com Pedro? Todos ali, diante daquela cena, né, do corpo dele, de cabeça para baixo, todo, né, com pregos, sem roupas, mas e Pedro? E aí nós temos a informação, a mensagem continua. O ancião, após desalgemar-se do corpo, identificou-se espiritualmente, livre e eufórico, ao pé dos próprios despojos, e alheio à algazarra ao redor, contemplou o firmamento, onde os astros se inflamavam, como se dedos invisíveis acendessem luzes deslumbrantes para uma festa no céu. Espantado, ele observou que o homem descia do alto, como que materializado pela fulguração das estrelas, e decorridos alguns instantes de assombro, viu Jesus a 2 passos, a endereçar-lhe o seu sorriso. Então, olha aqui, recepção mais maravilhosa. Então, Pedro disse: mestre, inclinando-se para beijar o chão que ele pisava. O Messias, redivivo, tornou nos braços e partiu aconchegando ao coração, qual se transportasse frágil criança. Né? Então vejam, né? Jesus não veio não só recepcioná-lo, mas veio carregá-lo no colo. Né? Então, o momento mais maravilhoso. E depois disso, o que aconteceu? Muitas semanas, né, se passaram. Pedro foi levado por Jesus a uma estância de luz, né, e junto dele eles visitaram, né, paragens de inexprimível beleza, recolheu lições preciosas, presenciou espetáculos soberbos de grandeza cósmica e abraçou afeições inesquecíveis. Então, a gente fala, nossa, como se a gente estivesse realmente no paraíso. Né? A gente fala, a gente quer encontrar o paraíso. Né? Pedro encontrou. Né? Lugares maravilhosos, lições maravilhosas, e a companhia, melhor ainda, né, gente? Companhia de Jesus. Mas, aquele tempo foi o que Pedro, né, precisou para estar ali junto ao mestre, recompor o seu espírito, ter mais forças. E quanto mais integrado ele se reconhecia no plano superior, eis que o celeste companheiro anuncia a nova separação. Né? Então, Jesus chega para Pedro e fala: agora eu preciso partir. Né? Devo me ausentar-se por um tempo.
E Pedro, espantado, mas Senhor, aonde vais? E Jesus, indicando-lhe o escuro recanto da vastidão, em que se adivinhava a residência planetária dos homens, informou sereno: Pedro, enquanto houver um gemido na terra, não me será lícito repousar. Essa foi a resposta de Jesus. Então, Senhor, eu também vou. Pedro poderia, muito bem, ficar ali o quanto ele quisesse. Jesus não falou, Pedro, você tem que ir comigo. Pedro, vamos em uma missão juntos. Não, você pode ficar aqui o tempo que quiser. Você é merecedor de tudo isso, mas eu preciso ir à terra. Mas Pedro escolheu ir junto. E como outrora demandaram juntos os quadros de ação, em que se lhes evidenciasse o amor sublime. Então, chegando aqui à terra, atraídos por centenas de vozes, atravessaram Roma, parando por um fim em um espaçoso cemitério da Via Ápia, mergulhado na sombra noturna. A multidão cantava, glorificando o Senhor. Não obstante o Natal estivesse na lembrança de poucos, rememorava-se ali, diante da imensidão constelada, a melodia dos mensageiros angélicos. Então, este momento é um momento que alguns cristãos, os cristãos se reuniram nesse cemitério. Também eles precisavam ser discretos, porque eles não podiam ser pegos, falando de Jesus, ou rezando, ou qualquer ato, envolvendo o cristianismo. E todos ali juntos relembravam o nascimento de Jesus, como se ali fosse a primeira celebração do Natal. E lá estavam Jesus e Pedro, em espírito. Pedro, fremido de emotividade, começou a chorar de alegria. Anelava ser bom, aspirava ser um irmão da humanidade. Ele queria auxiliar a construção do reino de Deus e homenagear a manjedoura de Belém, ofertando algo de si mesmo em louvor do Evangelho. Enquanto Pedro estava emocionado, olhando toda aquele céu, os cristãos cantando, neste momento Jesus se aproxima dele e disse-lhe ao ouvido: Pedro, alguém te chama. Pedro não ouvia nada. Mas eu não ouço, mestre. Concentre-se, Pedro. Alguém te chama. E então, Pedro voltou-se, admirado, e ele enxergou na pequena comunidade, um homem triste, carregando nos braços um pequenino agonizante. Então, uma criança muito doente, quase ali, morrendo nos braços daquele homem, com uma febre muito alta. E aquele homem rogava mentalmente, pedia que Pedro ajudasse a salvar aquela criança, que era o filho, E sem saber que Pedro estava ali, ele também pedia perdão por causa do seu remorso. Então vocês já sabem, provavelmente quem é este homem. Era o Sertório Aniceto. Aquele lá, da pedra, que jogou a pedra final, que o odiava, que eu queria que ele morresse de qualquer maneira. E naquele momento, ele no desespero, arrependido, pedindo perdão, porque o seu filhinho estava morrendo.
Pedro, então, não hesitou. Depois de oscular-se a fronte suarenta, afagou a criança atribulada, impondo-lhe as mãos. E ali mesmo, magneticamente, tocado por forças renovadoras e intangíveis, o menino despertou, lúcido, refeito, alegre, enlaçando-se ao pai, como se fosse uma ave assustada que retornara à segurança do ninho. O menino estava curado. Sertório, Aniceto, no seu íntimo, compreendeu o socorro e a bênção que recebia. E, renovado, começou a cantar em lágrimas de júbilo. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para os homens. Para Sertório Aniceto, o rude legionário de César começava uma nova vida, mas uma nova vida transformada, né? E para Simão Pedro, o serviço continuou. E aqui, então, termina a mensagem psicografada por Chico Xavier, o Natal do Apóstolo. Um final muito emocionante, muito lindo. Eu escrevi aqui algumas ideias, né, de reflexão que me vieram à mente, vou compartilhar, né, com vocês. Né? Então, por esta mensagem, nós começa, né, no desencarne de Pedro, no seu encontro com o Mestre, percebemos nela claramente uma mensagem de humildade, de serenidade, de paz de espírito, de benevolência, de amor, de caridade, de boa vontade para o trabalho, de fraternidade, de perdão, de respeito, de justiça divina. E para encerrar, eu gostaria de destacar a frase de Jesus a Pedro, quando ele disse: enquanto houver um gemido na terra, não me será lícito repousar. Que confirma para nós que jamais estamos sozinhos, jamais estamos desamparados, ignorados ou esquecidos. Né? E que também nos lembra a importância do trabalho do socorro ao próximo, que é um trabalho que nunca acaba. Né? Pedro, naquele momento, no final, quando ele decidiu curar a criança, o filho do seu malfeitor, né? Ele poderia ter escolhido diferente? Poderia. Né? E se fôssemos nós? Né? Provavelmente a gente falaria, né? Ai, tá vendo? Ninguém mandou fazer isso comigo. Né? Agora vai pagar. Né? Olha a consequência. Né? Mas Pedro não se deteu a isso. Né? Ele foi e curou. E foi, então, uma lição também, né, para o malfeitor, de transformação íntima, dessa transformação interior. Né? Então, meus amigos, que nós tenhamos os nossos corações abertos ao Natal, durante todos os dias do ano, e que possamos ouvir Jesus também, como disse a Pedro, dizendo o nosso nome no nosso ouvido. Alguém te chama. Que assim seja. É Natal. Cada vez que duas pessoas se entendem e se perdoam, é Natal. Cada vez que você mostra paciência com quem convive, é Natal. Cada vez que você ajuda uma pessoa, é Natal. Cada vez que alguém decide ser honesto em tudo que faz, é Natal. Cada vez que nasce uma criança, é Natal. Cada vez que se respeita e se auxilia um idoso, é Natal. Cada vez que duas pessoas se amam com um amor limpo, profundo,
e sincero, é Natal. Cada vez que você olhar alguém com os olhos do coração, sem julgamentos ou críticas, é Natal. Cada vez que alguém socorre e devolve dignidade a um animalzinho, é Natal. Cada vez que você divide o pão da sua mesa, é Natal. Cada vez que você demonstra amor ao próximo, é Natal. Cada vez que você faz uma reforma íntima e procura dar conteúdo novo à sua vida, é Natal. Porque Natal é amor todo dia, paz todo dia, generosidade todo dia, justiça todo dia, compreensão todo dia, respeito todo dia, autoamor todo dia, ação positiva todo dia, amor à vida todo dia. É a partir dessas atitudes que nasce a esperança, nasce a alegria, nasce a paz. Nunca será verdadeiro Natal enquanto comemorarmos apenas uma noite com amor e nos esquecermos e nos desrespeitarmos o resto do ano. Seguramente, não é isto que Jesus quer de nós. Então, façamos uma reflexão e cuidemos para que a nossa vida seja um constante Natal. É isso, gente. É como uma mensagem de Pedro, né, que a Lu trouxe, a gente tem que ver que todo dia é um novo momento, todo momento na nossa vida é um momento de nós renascermos, baseado nos conceitos, nos ensinamentos que o Cristo trouxe para nós. Então, que façamos o Natal todo dia, todos os momentos da nossa vida, porque é isso que o Cristo espera de nós, que nós renasçamos no teu amor, na tua bondade, na tua glória, para sempre.